Bom, pesados amigos do canal, mais uma vez estou diante aqui, mais uma vez aqui com vocês. Passou um tempão sem fazer vídeo. Ele já teve alguns problemas aí que ele não pôde fazer vídeo, mas hoje ele está firme e forte para fazer novos vídeos. Então hoje nós vamos emboscar um tema muito especial que fala sobre povos e nações. Povos e nações, né? Vamos falar sobre a sociedade constituída no Brasil, né? Vamos falar um pouco sobre direitos, né? Aqui a gente vai entrar aqui e vamos entender, né? Por que será que a nossa Constituinte, né? Constituição brasileira, né? Constituição brasileira, pelas várias leis do nosso país, né? E aí temos leis que ajudam e leis que prejudicam, né? Na minha concepção e que eu tive observando e fazendo uma grande pesquisa, vamos aqui informar que 99%, 78% das pessoas negras, elas são subjugadas. Isso é declarado na Wikipédia, que é demonstrado pela própria Associação Brasileira, né? Nas historiadores, né? Por quê? Porque na época os negros africanos, né, eles vinham de navio para cá, e seria de navios para o Brasil, né? Então formou povos aqui, né? E a raça mais prejudicada são os negros. Por que os negros? Porque nós não temos uma sociedade benéfica, uma sociedade boa, né? Se o presidente atual, né, o presidente Getúlio Vargas, que colocou o salário mínimo, que é um salário que você poderia pagar o seu aluguel, pagar as suas contas, médicos, né? Você poderia ter, ainda no final do mês, você ainda ter um dinheirinho. Hoje não existe hoje. Vamos lá na pesquisa e vamos falar sobre o salário mínimo. O meu salário mínimo de 2021. Nós vamos ver aqui a Constituição sobre o salário mínimo, né? Aqui, ó. R$ 1.192,40 é o salário hoje. Atualmente o salário mínimo está em 1.100, com a nova previsão do IPCI acumulada em 2021, o valor sube de 1.192,40, né? No ano que vem o valor estará a 23,40 acima. A última proposta oficial do governo para o salário mínimo em 2022 é divulgada em agosto de 1.169. O governo revê para cima uma projeção de inflação do salário mínimo. Os salários mínimos em 1995 a 2021, portal dos contábeis, o salário mínimo mais baixo, o valor salário dos empregadores pode legalmente pagar os funcionários por tempos esforços gastos. Guia: salário mínimo, qual o valor do pagamento da previsão? O valor do salário em 2021, o valor do salário mínimo o valor foi definido pela Câmara dos Deputados, promulgado pelo Senado Rodrigo Pacheco, com o salário mínimo no valor
em 2021. Aqui, reajuste do salário mínimo em 2022. Então nós vejamos aqui que o salário, reajuste do salário em 2022, vai influenciar as parcelas do PIS e PASEP. Eu quero que vocês possam analisar e ver também. E aqui nós mostramos a verdade, a clareza, né? O que temos aí para o atual em 2022, o atual governo, né? Mas como eu estava falando para vocês, voltando na velha época, nós vamos voltar na velha época. Aqui nós vamos voltar aqui nos tempos antigos, dos primórdios tempos. Aqui nós estamos sobre a escravidão no Brasil. Olha só, para que vocês possam ver. Aqui. A escravidão atual, né? Nós mostramos aqui a escravidão, né, no Brasil. Aqui nós vejamos aqui, ó. A escravidão no Brasil foi uma instituição que existiu durante décadas dos 300 anos. A escravidão é uma instituição que estabeleceu no Brasil por volta da década de 1530, com as primeiras medidas efetivas da colonização foram implantadas pelos portugueses. Essa escravização ocorreu no princípio com os nativos entre os séculos XV e o século XX. Foi sendo gradativamente substituída pela escravidão dos africanos que chegavam ao Brasil pelo tráfico negreiros, navios negreiros. A escravidão no Brasil estendia a demanda de portugueses, trabalhadores braçais, tipo de trabalho que os portugueses desprezavam no século XV a século XX. Isso estava relacionado principalmente ao trabalho de roças. A principal relação do trabalho era utilizada pelos portugueses e foi um escapo com um indígena. Logo, optaram por implantar a escravidão. A escravidão no Brasil é cruel. A quantidade de africanos foram traduzidas durante os séculos da grande imagem dos trabalhos escravos no nosso país. Associou com a cor, pele africana, sintonia. É evidente que o racismo estava por trás da instituição da escravidão no nosso país. Então nós vejamos que não foi de agora, que essa escravidão ainda existe até hoje, né? Não vamos fechar os olhos para isso, né? Não vamos fechar os olhos e dizer que não existe, né? Nós vamos dizer que existe sim a escravidão, né? Eles colocaram, nós somos escravos ainda. Nós continuamos a ser escravos, né? Aqui, ó, a escravidão no Brasil foi tão cruel e a quantidade de africanos foram trazidos por 3 séculos, foi tão grande que a de trabalho nosso país associou a cor da pele, né? Nós vejamos porque uma pessoa é negra, ela é mais escorraçada pelos outros, né? Se é negro, ele é ladrão.
Se é negro, tem que ser espancado, né? Se é negro, temos que marretá-los. Por quê? Porque não existe um constituinte boa no nosso país. Aqui, ó, a quantidade de africanos foram trazidos em 3 séculos, tão grande a imagem de trabalho escravo no nosso país, associou pela cor da pele. Então eles visavam uma cor da pele da pessoa. Se era branco, logicamente os brancos no Brasil, os brancos que são os portugueses de ouro, tinham suas condições financeiras, tinham seus cafezais muito bons, né? E os negros eram subjugados, a alimentação era precária. Nós estamos vivendo no nosso país também uma alimentação precária. Ou não estamos? Vamos fechar os olhos para isso? Não, não vamos fechar os olhos, né? Não vamos fechar os olhos, né, sobre essas coisas. Nós não podemos fechar os nossos olhos, né? O que falta do nosso país é cultura, né? É a pessoa ter cultura, né? Por que eles não dão cultura a nós? Porque os pobres não têm cultura. Não têm cultura porque eles não querem que as pessoas reconheçam. Tanto a política, né? Tantas pessoas à base política como também religiosas. Também não vamos verificar. A escravidão no Brasil foi cruel e desumana, sequência no passado em 1.630 anos da abolição. São pensáveis, pobreza, violência, discriminação afetam os negros no Brasil, são reflexos diretos do nosso país, que normalizou o preconceito contra esse grupo e deixou a imagem da sociedade. Importante entendermos que a escravidão também afetou milhões de indígenas, disseminou os preceitos da nossa contra esse grupo também. Reflexo direito disso, além do próprio preconceito dos indígenas, foi a redução populacional desses povos, que milhões de habitantes do século passaram para cerca de 800 mil atualmente, segundo o IBGE. E por que não dizer hoje, também estamos numa redução populacional. Nós estamos também numa redução populacional, né? A escravidão no Brasil requer uma redução populacional. Aqui, a colonização aconteceu na década de 1530, quando os portugueses implantaram o sistema de capitanias hereditária e deram início ao processo da colonização da América Portuguesa. Até então, a relação do trabalho utilizada pelos portugueses baseava-se em escravos indígenas, exploração do pau-brasil. Tá? Essas pessoas, esses negros africanos, eles tinham que pegar pau-brasil. Olha só, a imagem que a gente vai ver, vou mostrar aqui a vocês aqui a imagem. Olha lá, a imagem aí, a situação que aconteceu, né? Aconteceu no Brasil. Olha só, ó. Isso aconteceu há muitos e há muitos séculos. Vamos deixar isso passar? Não. Os indígenas principais obras de escrava dos portugueses no século XX, quando estão começando a ser superados pelo número de escravos, né? Então a escravidão do Brasil aconteceu seriamente, né? E hoje os negros são os mais prejudicados. Os negros são prejudicados, né? Então eles não tinham condições de ter boas casas. Eles viviam em aldeias, né? Eles viviam depois que alguns foram para quilombos. O que é quilombo? Quilombo era um lugar onde que eles
de refúgio, onde eles se refugiavam de seus patrões, né? E eles eram aqueles patrões dele que mandavam, era o chamado capitão do mato, né? Capitão do mato, aqueles homens que perseguia os africanos naquela época, né? Então o Brasil se tornou colônia. Depois que o Brasil tornou-se colônia, então ficaram eles sem muitas casas, eles não tinham casa, eles viviam em aldeias, faziam casa de palha, né? Eles faziam casas para viver, eles, então foi constituído. E hoje nós temos aí, hoje, como não tem as casas de palha, hoje tem as favelas. Na mesma situação, vamos fechar os olhos para isso, né? Quantos moram na favela? Se a pesquisa colocou em 78,6%, né? 78 mil pessoas favelados, né? E da classe negra, né? Então nós não vamos fechar os olhos para isso, né? Então, o que nós temos, nós não temos condições, né? Vivia hoje em dia, os primeiros africanos chegaram ao Brasil na década de 1550, foram trazidos por tráfico negreiro, e fez fortuna no longo dos 3 séculos. Os portugueses tinham feitoria instalada nas costas africanas deste século. Desde a medida da colonização do Brasil, desenvolveu a necessidade por trabalhar. Era tão grande que fez esse comércio prosperasse em larga escala. Sucesso tráfico negreiro está relacionado dessa forma de necessidade da colônia por trabalhadores. Esse negócio foi altamente lucrativo e os traficantes assinam para a coroa. Logo, nos 300 anos da existência do tráfico negreiro, 4,8 milhões de africanos foram trazidos ao Brasil, que significa no nosso país. Foi mais que receber os africanos para ser escravizados ao longo de 3 séculos de todos os continentes. Amigos inscritos no canal, estamos aqui mais uma vez fazendo esse vídeo porque eu voltei a fazer vídeo, vou voltar a fazer vídeo com vocês. Então nós não podemos fechar os olhos para isso, né? Ainda existe o preconceito, né? Ainda existe preconceito, hoje em dia existe preconceito. Primeiramente, que temos que acabar é o preconceito, moral, né? É esse o preconceito que nós temos que acabar. Para que preconceito? Se as pessoas têm o mesmo sangue, as pessoas do sangue que correm em mim, que correm comigo, é mesmo sangue. A cor é vermelha, não tem. Cada um vão para o mesmo buraco. Tanto rico como pobre, todos vão para o mesmo lugar. E para que preconceito? Os africanos estrangeiros enriqueceram seus patrões, né? Aí nós vemos que é o trabalho escravo, foi feito muita coisa no Brasil, né? E hoje esses homens, né, eram líderes mundiais, ou quer dizer, pessoas competidor com o mundo. Eles faturavam muito dinheiro através dos escravos, através de pessoas trabalhando. O trabalho era escravo, não existia salário. Hoje em dia eles colocam um salário mínimo, né? Um ridículo salário, e nós continuamos as mesmas coisas. Não vamos fechar os olhos para isso,
né? Vamos procurar, pelo menos se nós não temos essas condições, vamos ter o conhecimento. Hoje nós temos a internet para dar conhecimento. A internet está aí para... A única coisa importante que nós temos é aí, ó, sabedoria e internet. Isso é importante. É importante que nós estudarmos, né? E ter o conhecimento, né? O conhecimento já é uma coisa, uma grande liderança. Os escravos na época dura, reservada para os escravos mais rebeldes, eram fujões, né? Aqueles escravos, eles eram cortados um pedaço do pé para que ele não fugisse mais. Hoje não existe corte do pé, não. Mas hoje existe corte salarial, né? Hoje existe corte salarial. Teu patrão, se você faltar um dia, ele te corta. Jeito, é cortado do mesmo jeito. Não adianta escapar, é corte. Então, é um corte. Ele recebeu um corte no pé e nós recebemos um corte no salário. Onde mudou? Não mudou nada. Os ricos ficando cada vez mais ricos, pobre ficando cada vez mais pobre. Os ricos, por eles terem condições mais de estudar nos melhores colégios, terem boas faculdades, eles vão ser cada vez mais ricos. Um filho de um doutor vai ser um médico, filho de um dentista, e outros e outros. Agora, um pobre, ele não tem condições. Ele não tem condições para fazer uma faculdade, é terrível. Tem pessoas que, para fazer uma faculdade, eles têm que trabalhar, suar, passar horas e horas trabalhando para poder financiar uma faculdade, que o governo não te dá uma faculdade. Mas os filhos dos papai têm faculdade. Quer dizer, eles têm conhecimento, podem ter faculdade, nós não podem ter, devido que que o nosso governo não paga uma faculdade para um filho de um negro ou filho de um branco, né? É difícil pagar uma faculdade, o governo não faz isso, é mentira pura as pessoas dizerem que o governo paga alguma coisa. Amigos do canal, eu fico agradecido a vocês por vocês terem me aturado mais uma vez nesse vídeo, né? E brevemente a gente vai fazer outro vídeo sobre cultura, sobre ensinamento, né? Eu estou com outro canal, né? Vou fazer outro canal e peço a vocês, se gostaram do vídeo, dê um like, compartilhe com o vídeo, né? Compartilhe com seus amigos, né? Compartilhe com outras pessoas, né? Não deixe só essas pessoas saberem, mas outras pessoas podem saber também. Um abraço, tá? Meu Rui Alves, tá? Um abração.